Bom, vamos falar agora de saúde. Já estamos aqui nos nossos estúdios com o doutor Wendel Souza Kruszewski. Você prefere o quê? Doutor Wendel Souza ou doutor Wendel Kruszewski? O pessoal lhe trata mais cômodo, doutor. Fica a gosto do freguês, viu, Caio? Bom, então vou falar Wendel Souza porque palavra estrangeira não é muito meu forte. Aliás, você, Renato, quando bota o baú do Haroldão em inglês, você me quebra, né? Nunca fui bom em inglês. Ave Maria, se eu lhe falar como eu era a vida de estudante para lado de inglês, rapaz, é complicado. Aliás, o doutor Antônio Luciano, o Caio, quando se formou, o doutor Luciano era seu aluno de direito. Qual era o mais? Não, o Caio sempre foi bem, né? Não, o direito elogiou. Ele elogiou. É outra praia, hein? Agora cada um tem suas fraquezas. Inglês é comigo, Caio. Inglês é com o Gomes. Agora eu vou passar o baú do Haroldão quando o Renato mandar inglês, eu vou mandar para Gomes. Gomes anuncia. Viu? Não, eu falo inglês assim, inglês. Não estou falando correto? Inglês. Tá certo. Deixa eu dar um bom dia ao doutor Wendel Souza. Vamos falar aqui sobre a saúde do homem, né, rapaz? Porque as mulheres, regularmente, a gente sempre ouve, né? Quem tem mulher na família, vou ali fazer o preventivo, vou ali fazer o exame disso, daquilo. A mulher cuida mais da saúde. Agora o homem, realmente, doutor, tem uma certa dificuldade de ir pro médico, rapaz, que eu não sei o que é que acontece. Mas o senhor que cuida, né, dessa área, urologista, né? O que é que cuida a urologia? É só para questão de próstata ou é mais abrangente, hein? Excelente pergunta, Caio. Eu quero desejar bom dia a todos os ouvintes do programa Primeira Mão. Um bom dia, Caio, Luciano Reis, Renato, Chico Reis, Zé Gomes. Excelente pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, Caio. Sim. Porque a gente sabe que o homem só procura o serviço de saúde, só procura o médico quando ele está fragilizado. De uma forma geral é isso. Você falou muito bem, existe uma cultura das mulheres, né, começarem a frequentar o consultório do ginecologista assim que entra na puberdade, mas o homem ainda não tem essa cultura forte de frequentar o consultório do seu médico amigo, que é o médico urologista, tá? E respondendo a sua pergunta, o que é que trata o médico urologista? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não trata só das patologias do homem. A gente trata de crianças a idosos, homens e mulheres. Mulheres também procuram o consultório do urologista, Caio, Luciano, quando elas têm cálculos renais, incontinência urinária, os tumores renais, né? Tumores renais, tumores de bexiga, tá? Infecções urinárias de repetição. A criança, né, também é um carro-chefe do nosso consultório, com as más formações congênitas, como hipospádias, fimose, né? Criptorquidias, que é o testículo, né, o ovinho nasce fora da bolsa. Então, a urologia é uma especialidade versátil, completa, que trata não só de homens. Quer dizer, trata do aparelho urinário, né? Perfeito. Tanto do homem quanto da mulher. Trata do aparelho urinário do homem e da mulher e do aparelho genital do homem. Agora, muita gente pergunta assim, a gente tem essa situação para homem, por exemplo, né, que diz assim, depois dos 40 anos, você tem que ir para o urologista. Aí fica parecendo que aquela obrigatoriedade só a partir dos 40. Quer dizer, antes dos 40 você está livre. É bem assim, doutor Wendel? Ou realmente é bom já ir desde o início, desde criança, tá tendo acompanhamento? Não, sem dúvida, a gente recomenda que aquele homem que fez 40, 45 anos procure o urologista para tratar do rastreio do câncer de próstata. Mas a gente tem que lembrar que não existe só o câncer de próstata, né? Existem várias outras doenças, várias outras condições, e o jovem tem que ser sim motivado, né? Em casa, a gente tem um papel muito importante, vocês, né, enquanto difusores de informação, tem um papel muito importante nesse sentido, de alimentar a busca pelo profissional urologista desde cedo, né? Para acompanhar ali, a orientar em relação ao início da atividade sexual, quando aquele adolescente começa a entrar na puberdade, vacinação, por exemplo, contra o HPV e diversas outras patologias, né? Como varicocele, que são as varizes do saco escrotal, que podem causar infertilidade. Então, é prudente que todo homem, né, comece desde cedo, assim como as mulheres, né, procuram o seu ginecologista desde cedo, desde o início ali da puberdade, desde a infância, para poder fazer seu acompanhamento com o urologista. Bom, no seu consultório, o que é que o senhor tem de mais? É pessoa com problema de próstata ou questão mais ligados a rins, né? Aquela questão da pedra nos rins e tal.
né, que também, né, tem a ver com a urologia. Você falou de 2 patologias que são carro-chefe no consultório de qualquer urologista, né, Caio? A próstata, os problemas da próstata são muito prevalentes no consultório. Aí vai desde o crescimento benigno, né, o que a gente chama de HPB, né, hiperplasia prostática benigna, tem esse nome difícil, mas se resume no crescimento da próstata, né? A próstata nada mais é do que uma glândula, né, que todo homem tem desde que ele nasce. Então, deixar bem claro que mulheres não têm próstata, mas todo homem tem próstata. Existem homens que vão atravessar aí a sua caminhada sem nenhum problema, né? Mas a maioria, caso chegue na velhice, vai apresentar. Pelo menos 80%, Caio, dos homens terá algum problema de próstata se ele passar dos 60 anos de idade, né? Seja uma dificuldade para urinar. Então já é algo esperado, né? Já é esperado do envelhecimento masculino. Seja uma dificuldade para urinar, né, causada pelo aumento da próstata, seja o temido câncer de próstata, né, que a gente vai conversar hoje aqui um pouco sobre essa importante patologia que ainda hoje mata muitos homens, muito mais pela ignorância, né, e pela dificuldade de acesso ao sistema de saúde. É isso. Quais são os primeiros sintomas que você identifica que sua próstata não está muito bem, né? Perfeito, Caio. Como eu falei, a próstata pode ser uma causa de crescimento, né? Uma das doenças. Uma outra é a inflamação dela, chamada prostatite. E a terceira e a mais importante é o câncer de próstata, né? Falando um pouco sobre câncer de próstata, Caio, Luciano, você sabe que o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, hoje em dia, no mundo. É o câncer mais comum, só perde para o câncer de pele não melanoma, tá? Então, quando você tira o câncer de pele, o câncer de próstata é o mais prevalente, tá? E por que ainda mata muita gente? Pela ignorância. Não vou no médico porque eu não vou fazer resistência, não vou fazer o toque retal. Aquela questão que eu falei, o homem só procura quando está fragilizado. E a gente sabe que o câncer de próstata não causa sintomas até que ele esteja muito avançado. Quer dizer que os sintomas só surgem quando está bem... Os sintomas só surgem quando a doença já se avançou e a chance de cura é muito baixa, né? Então, por isso que a gente aconselha todo homem que tem 45 anos, Renato, ele deve procurar o médico urologista para começar o seu rastreio, certo? Se ele for negro ou tiver um parente de primeiro grau que já teve a doença. Se ele não tem esses dois comemorativos, a partir de 50 anos deve-se iniciar o rastreio. Como é feito o rastreio? Com um exame de sangue simples, chamado PSA, e com o toque retal, né? O toque retal é onde a gente vai procurar por alterações da próstata, né? Se a consistência está diferente do habitual, se ela está aumentada, certo? Se tem sangramento. Então, é muito importante esses dois exames, tá? Existe sempre o paciente chega no consultório, principalmente aquele que tem resistência. Doutor, eu quero substituir o toque retal pelo PSA. Não existe essa possibilidade. O toque retal ainda hoje, com toda a tecnologia que a gente tem dentro da medicina, a gente já faz cirurgia com robô, a gente vai falar disso também, mas com toda a tecnologia, com todo o avanço, o toque retal ainda é indispensável para o médico urologista identificar alterações nessa glândula, certo? A gente combina, né, a análise do PSA com o toque retal. Ambos são importantes, né, e são complementares, né? Um complementa o outro na nossa avaliação. Então, o rastreio para o câncer de próstata está justificado por quê? Porque a gente sabe que nas fases iniciais e até em fases mais avançadas, o homem não vai sentir nada. Absolutamente nada. Doutor, não sinto nada. Ótimo. Você não vai sentir nada mesmo, tá? Mas a importância de frequentar anualmente o consultório do urologista reside nisso, na ausência dos sintomas. Para justamente se certificar que não tem nada. Exatamente. Ao contrário do crescimento benigno. Aí sim, existem vários sintomas, né, que são causados pela compressão, né, pelo estreitamento da próstata ali no canal urinário, tá? E aí o homem vai sentir dificuldade para urinar. A esposa vai reclamar muito, viu? Porque ele tá urinando fora do vaso, no chão, né? Porque o jato dele não é mais forte. E aí não é culpa dele, né? É
culpa da próstata ali que está comprimindo ali a região uretral. Ele vai ter um sono péssimo porque ele vai acordar inúmeras vezes à noite para poder A incontinência urinária. urinar. Entendeu? A urgência, né? E porventura incontinência urinária, né? Então, pode acontecer também o sangramento na urina, né? Então, o crescimento benigno da próstata, ele causa muito mais sintomas, por exemplo, do que o câncer de próstata, que é mais silencioso. Pronto. Agora, não é querendo amedrontar as pessoas, criar pânico, mas tem que falar aqui a realidade para que as pessoas entendam o que é que ela pode passar caso não procure o médico regularmente antes, né, do fato acontecer. Mas onde a pessoa pegou câncer de próstata, qual seria aí, né, o que ela deve passar, né, para esse câncer? Você fala que é um câncer bastante agressivo, não é isso? As consequências. Mas o que é que esse paciente vai passar pegando o câncer de próstata? O que é que ele vai encarar? Perfeito. Caio, só fazendo essa complementação da sua pergunta, Caio. Só complementando o seguinte, doutor Wendel, o primeiro sintoma da pessoa, por exemplo, o homem está com 48 anos. Ele já começa, nunca passou por um exame, né, da próstata e tal, nunca teve um atendimento com um urologista. Ele começou a sentir dificuldades de urinar. Seria aí um sinal? Perfeito, Luciano. Geralmente a dificuldade para urinar é pelo crescimento da próstata, nem sempre é pelo câncer, né? A hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento, né, que todo homem vai ter, né, porque a próstata é uma glândula dependente do hormônio masculino chamado testosterona. Então, todo homem que tem testosterona, e todo homem tem, né, a testosterona vai alimentar aquela próstata ali durante toda a sua vida. Então, se o homem chega nos 100 anos, com certeza ele vai ter uma próstata aumentada, porque ele teve 100 anos de testosterona agindo ali para poder promover esse aumento, né? Pode acontecer mais cedo, como em pacientes com 45, com 48 anos, Luciano, como você comentou. Geralmente, esses sintomas de dificuldade para urinar pode ser, né, dentre outras causas, pode ser sim um problema prostático, né, de aumento da próstata. Voltando à pergunta de Caio, ele me perguntava quais são as consequências, né, do homem que não trata o câncer de próstata. Eu costumo dizer para o meu paciente que o câncer de próstata é como cachorro, né? Tem cachorro manso, né, que não vai fazer nada, ali não vai causar nenhum problema ali para uma criancinha dócil, mas tem o pitbull, né? Então, a gente categoriza o câncer de próstata em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Baixo risco de quê? Risco intermediário de quê? Alto risco de quê? Dele ser um tumor agressivo e desenvolver metástase, né? Que é a doença à distância. A doença não mais localizada só na próstata. Então, a gente usa uma série de fatores para caracterizar se aquele tumor pode ser agressivo ou não, tá? E a partir daí, a gente pressupõe o tratamento, que pode ser desde uma observação, né, desde uma vigilância ativa, observando ali o comportamento daquele tumor, até um tratamento mais agressivo, como uma cirurgia, como uma radioterapia e por aí vai. Rapaz, o pessoal está aqui comentando, mandando um abraço para você, doutor Wendel. Aqui é o Carlos Costa, está acompanhando aqui, né, dizendo um excelente profissional, que você é dedicado à medicina. Também acompanhando aqui a assessoria acadêmica, também acompanhando aqui o programa. O Roberto Andrade, aliás, eu falei ontem, eu digo Roberto, acompanha o programa amanhã, porque você já está na idade de ter um acompanhamento mais próximo aí do urologista, né? Estamos aqui acompanhando, mandar um abraço para a Adeli Santos, né? O Gil também acompanhando aqui. Pedro Azevedo na Fazenda Godinho, viu? Parabenizando a belíssima entrevista com o médico urologista Dr. Wendel. Chico Reis, pergunta, José Gomes, à vontade. Eu gostaria, Caio, de perguntar ao Dr. Wendel o que é maior por parte, não é, dessa figura máscula, dessa figura potente que é o homem, que foge do urologista como o diabo foge da cruz. Se é a resistência ao toque ou a falta de recursos para que esse homem possa fazer prevenção e visitar o médico regularmente. Eu acho, Gomes, que ainda é a resistência ao toque, certo?
a gente que faz isso no dia a dia, a gente percebe que desde aquele homem mais humilde ali da zona rural, até aquele homem com a condição social elevada, eles têm resistência, tá? Hoje em dia, é claro que isso tem mudado muito com as políticas de disseminação de informação que as sociedades internacionais e a brasileira de urologia promovem no mês de novembro, principalmente, né? Que é o Novembro Azul. O papel do rádio, né? O papel de vocês é um papel muito importante nesse processo de conscientização do homem, mas a gente sabe que ainda existe sim uma resistência. Isso tem mudado muito. Quando eu comecei minha formação, eu sinto, é notório que a resistência era maior. Hoje a gente recebe homens de 90 anos, 85 anos no consultório. Doutor, eu vim aqui fazer meu exame de toque. Ou seja, isso tudo é fruto da política, né, de conscientização que os meios de comunicação exercem, né, e as sociedades e os profissionais também que são inseridos nesse processo aí de batalha, né? Eu chamo de batalha, de luta contra essa doença que é o câncer, né? Não só o câncer de próstata, mas aí todos os cânceres que o ser humano pode ter. Rapaz, muita gente, doutor André, fala o seguinte, que essa questão de cirurgia da próstata, né? Meu pai, meu avô fez a cirurgia, mas voltou o problema, né? Aí dizem que tem dois tipos de cirurgia: a raspagem, né, de procedimento pelo menos, né? A raspagem e a cirurgia realmente propriamente dita. Existe um método melhor ou pior na sua avaliação? Qual a diferença da raspagem para esse outro modelo de... Excelente pergunta, Caio. Existe muita dúvida ainda por parte dos pacientes em relação ao tratamento para o câncer de próstata. E aí eu vou resumir. A raspagem que você fala serve para aquela próstata que está aumentada, mas que não é câncer, tá? A gente faz um procedimento pelo canal, né, urinário do paciente, sem nenhum corte, e com auxílio de um eletrocautério, né, que nada mais é do que uma haste metálica com energia na ponta, a gente consegue raspar a próstata e aumentar o canal urinário, fazendo com que esse homem urine melhor, né? Aí a gente tratou a hiperplasia prostática, o crescimento da próstata. No tratamento do câncer, a cirurgia tem que ser radical, certo? A cirurgia precisa retirar a próstata inteira e as vesículas seminais, certo? Essa cirurgia avançou muito durante o tempo, né? Há um tempo atrás, a coisa de 15, 20 anos atrás, só existia cirurgia aberta, né? A cirurgia convencional, que era um corte na região da barriga, onde o cirurgião retirava ali a próstata e as vesículas seminais e resolvia o problema, né? Essa cirurgia avançou, né? E aqui eu tenho na minha frente o exemplo de um homem que fez uma cirurgia minimamente invasiva, né? Uma cirurgia que muitos chamam por laser, mas não é por laser, é a cirurgia laparoscópica, né? Onde pequenos furos são feitos no abdômen do paciente, através dos quais o cirurgião vai trabalhar para poder retirar aquela próstata doente, né? E com isso, como o corte é menor, ele vai sentir menos dor no pós-operatório, ele vai sangrar menos, né? A sua recuperação vai ser mais rápida, ele tem alta 24 horas após a cirurgia. O avanço da cirurgia laparoscópica é a cirurgia robótica, né? Que sou particularmente entusiasta da técnica. Eu faço a minha formação em cirurgia robótica em São Paulo, no Einstein, e também sou certificado em cirurgia robótica, onde a gente já consegue fazer em Salvador em 3 hospitais grandes, que é o Santa Isabel, o Aliança e o São Rafael. Todos eles já têm a plataforma robótica do robô que a gente chama de Da Vinci, né? E a cirurgia robótica é um avanço da cirurgia laparoscópica. Por que é um avanço? Porque os furos são os mesmos da cirurgia laparoscópica, são pequenos furos, tá? O robô consegue me dar uma visão 10 vezes ampliada, uma visão em 3D, né? Uma visão tridimensional do corpo humano. Então dá mais precisão até. Dá mais precisão aos movimentos. Os braços robóticos, eles filtram o tremor, que é normal de todo ser humano tem tremor.
os braços robóticos, eles filtram o tremor do cirurgião, tá? Então eu consigo fazer uma cirurgia mais delicada, mais precisa. E você imagina que numa cirurgia de próstata, por exemplo, onde eu preciso preservar os nervos que são responsáveis pela potência sexual e pela continência urinária, né? O robô nos ajuda muito nesse sentido, né? As pinças têm 7 graus de liberdade de articulação, então eu consigo mexer em graus mais avançados do que a mão humana, tá? Então, hoje em dia, a cirurgia robótica não é coisa do futuro, é coisa do presente, né? Todo paciente com câncer de próstata, ele deveria ter acesso a essa tecnologia, mas a gente sabe que ainda é cara, é uma tecnologia cara, que os convênios muitas vezes não cobrem ou cobrem parcialmente, né, porque não está no rol da ANS. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, 95% das cirurgias de próstata já são por via robótica. No Brasil, obviamente, esse número ainda é menor, porque a gente esbarra nas condições socioeconômicas, claro, né? A gente tem um país ainda em desenvolvimento, né? Um país desigual, então a gente não consegue dar acesso a todos os pacientes que chegam para a gente com esse tipo de tumor. Mas muitos pacientes já estão sendo beneficiados com essa plataforma, com a cirurgia robótica. Ele opera num dia, à noite ou no outro dia ele já tem alta, né? E aí a conversa do paciente sempre é a mesma. Doutor, parece que eu nem operei, porque realmente é uma cirurgia pouco invasiva, né? Assim como uma cirurgia laparoscópica. Eu faço as duas, faço as 3 na verdade, faço aberta, porque eu sou preceptor de residência, então a gente precisa ainda ensinar aos jovens cirurgiões a técnica aberta. Faço a laparoscópica, né? Também no SUS, e no privado eu só faço a cirurgia robótica, né? Então a gente são as 3 modalidades de tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Quando a gente fala na intenção curativa, a prostatectomia radical, que a gente chama, né, de retirada de toda a próstata e vesículas seminais. E aí existe um temor muito grande do homem em relação a ficar incontinente, né, ficar perdendo xixi, a ficar impotente, né? Porque a virilidade masculina está muito associada à potência sexual, não tem jeito, é uma preocupação nossa. E a gente tem que ser muito, muito detalhista e preciso no tratamento cirúrgico para poder fazer com que aquele paciente tenha uma recuperação ótima, né? Satisfatória. E a cirurgia robótica, a gente vem acompanhando as taxas e vem percebido que o grau de incontinência urinária é praticamente 0 quando você pega o tempo aí de 6 meses a 1 ano, né? Muitos pacientes têm ficado continente dentro do primeiro mês da cirurgia, às vezes retirou a sonda 7 dias após a cirurgia, ele já não perde uma gota, né? E tem também, a gente tem percebido também uma melhor taxa na recuperação da potência sexual. Claro que a potência sexual é um pouco mais difícil a recuperação, porque geralmente é um homem idoso, né, que tem esse problema de câncer de próstata. Geralmente é um homem idoso, obviamente que não só idosos têm. Eu estou com um paciente de 35 anos que está com câncer de próstata, então, mas geralmente são pacientes idosos que já têm uma função, né, a potência sexual já não tão muito boa como um jovem de 20 anos. Da idade, né? Não pode culpar também a cirurgia, o procedimento cirúrgico. Mas a gente procura, a cirurgia robótica realmente proporcionou uma revolução na forma de tratar essa doença. Agora, doutor, o modo de vida, a alimentação, a questão do sedentarismo, ela influencia, né, de você ter mais cedo. Você fala que 80% das pessoas vão ter, né, câncer de próstata, pelo menos do masculino, né, até os 60 anos. Não, se ela chegar até uma idade, após os 60 anos, 80% das pessoas vão ter problema. Após os 60. Problema, quer seja o crescimento benigno, quer seja o câncer. Pronto, algumas pessoas têm antes, outras têm depois. Exatamente. Né? O modo de vida, ele influencia, né, nessa... Pode influenciar sim, Caio. Pode influenciar sim. A gente sabe que a obesidade, principalmente, né, e o sedentarismo guarda relação com o desenvolvimento do câncer de próstata. Claro que não é só isso, né? Claro que não é só isso. Existe o fator genético, que é muito forte ainda, mas a gente sabe que as consequências trazidas pela obesidade aí passa pela alimentação, obviamente, né? Uma alimentação desregrada, uma alimentação gordurosa,
uma alimentação com pouca ingesta de legumes, de verdura, né? Tudo isso vai influenciar na obesidade, né? E assim como o sedentarismo. Então a gente sabe que principalmente esses dois fatores de risco estão muito associados ao desenvolvimento do câncer, sim. Caio, nosso ouvinte Piaba, né, de Catu, Sim. um abraço, Piaba. Ele faz aqui o seguinte, pergunta para o médico, Dr. Wendel, se o exame do PSA der sempre baixo, há necessidade do exame retal? Entendeu, Luciano? A minha colocação mais cedo, o paciente sempre chega no consultório com essa dúvida: doutor, eu fiz aqui, meu PSA deu normal, não preciso fazer o toque. Isso é falso. Ele precisa fazer, tá? A gente sabe que existem cânceres, inclusive cânceres muito agressivos, em que o PSA não sobe, né? O PSA fica sempre baixinho. Então, o toque retal é importante, porque ali, se a gente palpar um nódulo, palpar uma próstata endurecida, a gente sabe que ali tem uma chance maior do que 90% de ter um tumor. Certo. Ô, doutor Wendel, muito se fala em médico urologista, mas na realidade qual é a formação do médico urologista e qual a função da próstata? Essa é uma excelente pergunta, Luciano, porque muita gente, até inclusive da área de saúde, não sabe o que trata o médico urologista, né? Muita gente chega, por exemplo, com hemorroida no consultório, mas a gente sabe que hemorroida, quem trata é o colega que é proctologista. Então, falando sobre a formação do médico urologista, além da formação de medicina, né, que são 6 anos, a gente precisa passar por uma formação em cirurgia geral, né? Então, todo urologista ele é cirurgião geral. Aí são mais 2 anos. E por uma residência, né, que é o treinamento em serviço de urologia, que são mais 3 anos. Então, além dos 6 anos de medicina, são mais 5 anos de especialização, né? Onde aí a sociedade brasileira aplica uma prova, né? Ainda tem isso, aplica uma prova, que é uma prova de título de especialista, e caso seja aprovado, ele está apto a exercer a especialidade dentro do país, certo? Então, a formação do urologista é essencialmente cirúrgica, né? Porque ele faz 2 anos de cirurgia geral, faz mais 3 anos de urologia, tá? São 5 anos aí, além da faculdade, para poder oferecer esse atendimento que é muito especializado, de fato. Certo. E qual a função da próstata? Perfeito. A função da próstata. Bom, a próstata é uma glândula masculina, né? Do tamanho de uma noz, aproximadamente o tamanho normal dela 20 gramas, 20 a 25 gramas, tá? Que fica situada entre a bexiga urinária, né? Que é aquele reservatório que armazena a urina, e o canal, né, uretral, né, que é por onde sai o xixi, né? Então ela fica no meio do caminho. Ela tem um papel tanto de continência urinária, né, fazer com que o homem não fique perdendo xixi andando pelo meio da rua, por exemplo, quanto de produção, né, do líquido seminal, né? Então essas são as 2 principais funções da próstata, né? Continência urinária e a produção do sêmen. Ô, doutor Wendel, como convencer o cidadão que chega num consultório, né? Assim, mas doutor, eu tô achando, eu tô vendo que eu, na realidade, tô precisando fazer o exame e tal, mas eu não quero o exame do toque retal. Como é que eu acho faz que o maior desafio não é ele no consultório, ele chegar no consultório. Convencer, no momento, doutor Wendel, que o médico disse, olha, no seu caso aí, pelas primeiras avaliações, vai ter que ser o toque retal. Como é que faz para identificar, no caso, para convencer esse cidadão, e como identificar aqueles tumores, né, que crescem muito devagar? A criança é mais fácil, né? Criança você ia vacinar, você dava um pirulito, vai ganhar um pirulito, né? A primeira barreira... Porque na nossa época não era cair a vacina, era... Existem 2 principais barreiras, né? Caio falou a primeira, que o primeiro passo é ele chegar no consultório. É o que da família. E geralmente, olha o papel importante da mulher. Para ele chegar, o homem que chega no consultório, geralmente a mulher marcou a consulta, a mulher tá empurrando ali, ele vai com a esposa tem que ir do lado, porque senão ele desiste no meio do caminho. Entendeu? Zé. Então, assim, existe realmente essa dificuldade, né? Geralmente tem a mulher por trás. A mulher liga para marcar, a mulher vai com o marido, etc. E como convencer ele a fazer um exame, né? Como o exame de toque? Eu convenço da seguinte forma. O exame de toque,
É um exame muito rápido, né? A gente que faz... Qual a duração do muito toque por dia, a gente faz um toque em 4 segundos, 5 segundos, né? Indolor, não dói, certo? Obviamente existe a questão, né, principalmente daquele paciente que vai fazer a primeira vez, do constrangimento, que ainda é natural, mas isso tem se quebrado bastante. É um exame indolor, né? É um exame rápido, não vai causar sangramento, não vai causar nenhum tipo de consequência, tá? E pode, sim, ser a diferença entre a vida e a morte daquele paciente, né? Daquele homem. Você tem uma família, você tem um filho, tá? Que você quer crescer, quer vê-lo crescer, né? Você quer ter uma vida com qualidade no futuro, você não quer morrer sofrendo, usando uma sonda, com sangramento na urina, com dores, né? Emagrecido, você não quer viver isso, né? Então, assim, isso pode ser combatido simplesmente com exame de toque. Exame rápido, indolor e que salva muita vida. Eu fico muito triste quando chega no consultório ainda daquele paciente que tem, vamos dizer, 70 anos e que nunca fez o exame. Quando a gente toca, a gente percebe uma próstata endurecida, uma próstata que a gente sabe que já tem ali uma doença de grau avançado. Eu fico muito triste porque eu sei que se ele tivesse procurado a gente 25 anos atrás, ele não estaria passando por esse problema e não ia morrer disso, tá? A gente sabe que a taxa de cura hoje do câncer de próstata, quando diagnosticado nas fases iniciais, é maior do que 95%, né? É maior do que 95%. Então, não tem justificativa, né? Hoje em dia, isso não vai afetar a masculinidade de ninguém, não vai afetar a virilidade de ninguém, tá? Na verdade, quando você abre a boca e diz eu nunca vou fazer o toque retal, você está sendo, na verdade, muito ignorante, né? Muito ignorante e está deixando de se cuidar, né? Então a gente tem que colocar na cabeça daquele homem que ele precisa ter esse autocuidado, esse compromisso de todo ano procurar o médico urologista, né? Para conversar de outras coisas também, né? O urologista não trata só o câncer de próstata, né? Existem várias outras condições, várias dúvidas que a gente esclarece nas consultas que podem mudar realmente a qualidade de vida daquele homem. Então... Mas vá ao médico, entendeu? Não tenha preconceito, negócio de machismo. Não tem resistência pra quê, né, cara? Pra quê, rapaz? Pra quê? Pior é a morte. E aí, por conta da ignorância, o cara perde a vida, né? Mas, doutor Wendel, 7h45, agradeço muito sua presença aqui hoje. Diga, Chico. Me permita também fazer uma intervenção. Falou, pois não, senhor. Fica à vontade. Pois é, primeiro agradecer ao doutor Wendel, que derruba um mito, né? Que para mim é muito mais significativo, tem sido muito mais significativo do que a própria doença, que é o preconceito contra o exame de toque. E numa linguagem fácil, acessível, ele coloca e desnuda essa questão. Acredito que essa entrevista é um marco para quem pode assistir. Até então, conviveu com um preconceito de evitar o médico em função da pretensa agressão à sua masculinidade. Então, começo agradecendo ao doutor Wendel por essa significativa participação e essa contribuição generosa e competente à nossa coletividade. Que coisa boa. A segunda e última pergunta, para não atrapalhar, nós temos os ramos da urologia, da ginecologia e da nefrologia. Em diversas oportunidades, esses ramos se confundem, principalmente para o leigo, né? A urologia, que cuida das doenças do sistema reprodutor masculino, a ginecologia do sistema reprodutor feminino, a nefrologia, doenças renais e dos tratos urinários. Para identificar isso, a pessoa comum tem condição de saber a qual especialista se dirigir, ou há sempre a necessidade de que se procure um clínico para identificar qual realmente o ramo a se procurar? Bom dia e muito obrigado. Meus parabéns por sua participação, doutor Wendel. Bom dia, Chico Reis. Uma pergunta brilhante de uma mente brilhante, né? Chico Reis, para mim, é um exemplo
né, de homem íntegro, honrado e de profissional, né, além de ser humano. E é muito orgulho para mim, Chico, ser conterrâneo seu, tá? Respondendo sua pergunta, é muito comum realmente a confusão, né, que os pacientes fazem. Muitas vezes ele tem que recorrer ao médico clínico mesmo, que ali vai saber triar e encaminhar para determinado especialista. Tentando resumir, o Chico perguntou, acho que cortou um pouco, mas perguntou do ginecologista, nefrologista e urologista, não foi? Pronto, perfeito. Bom, o ginecologista, ele trata das patologias genitais da mulher, né? Então, aquele sangramento menstrual, né? O mioma, tá? As orientações, né? Enquanto a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, problemas de mama, tudo isso é o ginecologista, né? Geralmente, esse sim é um médico exclusivamente das mulheres, tá? Os homens não vão no ginecologista. O nefrologista e o urologista, aí acontece realmente a confusão maior. O nefrologista é o médico clínico dos rins, tá? Então, aquele paciente que tem algum grau de insuficiência renal, por exemplo, né? Aquele paciente hipertenso, diabético, que está começando a evoluir com uma disfunção renal, com a piora dos exames, ele deve procurar inicialmente o nefrologista, né? Que é o clínico dos rins. Esse nefrologista vai pedir alguns exames, vai identificar, né, qual é o problema daquele paciente e vai saber fazer esse manejo, né? Ele que é o responsável também por manejar aqueles pacientes que fazem hemodiálise, né? Então, é o clínico dos rins, né? O urologista é o cirurgião dos rins, tá? Então, por exemplo, se a suspeita é um tumor no rim, é o urologista, né? É o urologista quem vai cuidar, tá? Então, basicamente, essas são as principais diferenças, né? O nefrologista, ele não opera. Se eu tenho um problema que alguém já me disse que eu preciso operar, eu devo procurar o urologista, certo? O médico urologista, que a gente vai cuidar dessa parte, né? Os cálculos renais, pode ser tanto o nefrologista quanto o urologista, certo? Mas se precisar operar, é o urologista quem opera. Existem, obviamente, algumas doenças em comum que a gente trata, mas no geral é isso. A abordagem clínica, né? De medicamento, de orientação, né? É do nefrologista. E a abordagem mais cirúrgica é do médico urologista. Dr. Wendel, já recebeu o convite para assumir a Secretaria de Saúde de algum município? Não. Você sempre faz essa pergunta. Se alguém vai ser deputado, já reparou? Ele dá curiosidade. Vamos dar uma dinâmica no final da... Você vai ser deputado, eu nunca recebi o convite, Luciano, e lhe confesso que eu prefiro ajudar a coletividade exercendo a minha profissão e fazendo o que eu amo de fato, que é urologia. Valeu, doutor Wendel. Muito obrigado por sua participação aqui no programa. São 7 horas mais 50 minutos. Apolo Miranda está satisfeito. Apolo Miranda está satisfeito com a entrevista do Dr. Wendel. É verdade. Apolo Miranda. Um abraço, Apolo. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas as portas do programa Primeira Mão sempre estarão abertas para o senhor, para vir aqui tirar outras dúvidas também a respeito. A gente sabe que a urologia é uma área bastante abrangente, para a gente tratar, inclusive, né, de outras patologias, de outras doenças, que afetam o aparelho urinário das pessoas. O Gomes está com a gente? Diga, Gomes. Sim, a propaganda é a alma do negócio, né? Claro. Ele falou, deu uma lição, nos ensinou muito, agora faltou ele dizer aonde ele atende. Claro que isso não é um comercial, aonde ele atende, como fazer contato para, se alguém quiser procurá-lo, porque certamente muitas dúvidas vão surgir depois dessa entrevista, e se alguém quiser procurá-lo especificamente, ele deixa aí o local em que ele se localiza. Perfeito, Gomes. Eu gostaria de agradecer, né, a essa bancada sensacional, parabenizar vocês pela audiência e pelo programa, né, pela relevância que esse programa tem dentro da sociedade, né? Não só de Alagoinhas, como de toda a região circunvizinha. E me coloco à disposição para voltar em outros momentos, conversar sobre outros temas, né? Existem temas bastante interessantes dentro da urologia e essa é a minha cachaça. Eu atendo, Gomes, e estou disponível para quem quiser me procurar.
na Audioclínica, né, na clínica do Dr. Raimundo. Doutor Raimundo. Doutor Raimundo nosso Almeida, amigo, grande amigo. Isso, atendo na Audioclínica, tá? Todas as quartas pela manhã. E atendo também na Clínica Amo, né? Que é a clínica de assistência multidisciplinar em oncologia, que fica próximo ali à Audioclínica mesmo, ali na rua de trás ali do HCA. Então, esses são os 2 locais de atendimentos meus aqui em Alagoinhas, que é só na quarta-feira pela manhã, mas atendo também em Salvador, né, no restante da semana. Quem quiser também me procurar ou tirar qualquer dúvida, basta entrar em contato nas minhas redes sociais, tem o meu site também. Vai ser um prazer recebê-los e tirar todas as dúvidas e atendê-los também. Aliás, cara, eu encontrei o Dr. Raimundo Almeida na Caixa Econômica. Rapaz, eu conheci, eu passei, né? O senhor não é isso? Quando eu voltei, o Dr. Raimundo de chapéu e o óculos. E aquele óculos ele não larga, é pior do que eu. O Dr. Raimundo é uma grande referência, né? Você sabe que... devendo visita aqui a gente. Eu tenho... sempre que eu tenho a necessidade de procurar um médico otorrino, eu moro em Salvador, mas eu não vou em nenhum lá. O meu otorrino de confiança é o Dr. Raimundo. Desde a infância ele me operou, né, de adenoide na época. Eu era criança e sempre que eu tenho algum problema, eu tenho que vir a Alagoinhas, nem que seja só para isso. Um abraço, Dr. Raimundo. Renato, vamos pro rápido intervalo.